Eu tô com duas bananosas aí pro pastor Thiago hoje. Bom dia, amigo, bom dia, gente. Bom dia. Carnaval, muito bom, os retiros. Foi bom. Sensacionais, preguei em Recife, né? foi bom. Da igreja muito bom, né? Presbiteriana. Pô, foi muito joia, legal, galera, né? muito gente boa. Legal, muito né? gente boa. A gente está acostumado com o carnaval, né? O pessoal, os cristãos chamam do secular, né? O carnaval secular, mas dentro, né, da fé cristã, dentro da igreja católica, da igreja evangélica, você tem uma celebração importante durante o carnaval, né? A gente começou, por exemplo, aí o pessoal da igreja católica ontem começou a quaresma, né? Que é a preparação para a Páscoa. Então tem uma questão do simbolismo do carnaval secular, mas dentro da fé também tem um momento importante, né, pastor? É aquilo que a gente falou até na semana passada dos 40 dias, a quaresma. Exatamente, a quaresma. Período de maturação, de desenvolvimento, de se preparar, né? Para a Páscoa, que é aquele momento de morte, mas não é a morte que encerra o processo, mas a ressurreição, que é o virar de página de uma nova história, de um novo começo. Só para poder pegar o gancho lá do que você falou. Pois é, pastor, novo começo, né? Novo começo. Eu falei ontem aqui, até me entenderam errado, né? Que eu falei que enquanto a gente está esperando esse novo começo, tem muita gente que está passando a gente para trás já há muito tempo. Sim, é verdade. E a gente está esperando esse novo começo e está nego passando atrás. Então, mas não estava criticando a Lagoinha, não tem nada contra a Igreja de Lagoinha, pelo contrário, a gente até admira, né? Por exemplo, o trabalho musical que a Lagoinha instituiu aí no país, é legal, é bacana, tem os ministérios que acabaram ganhando uma proporção gigantesca, né? Até criticada por essa proporção muitas vezes, mas é um episódio que nos faz refletir sobre os limites, né? Os limites. Teve muita gente falando assim, mas vai fazer caridade, mas quer assinar a caridade, isso é caridade. Caridade não tem que ser por si só, né? Independente de respostas. Como é que você avalia esse episódio, o pastor? Foi uma infelicidade ou foi algo realmente que excedeu aí um pouco da razoabilidade? Então, vamos lá. Eu acho que posso dar uma costurada aqui? Pode. Não, até dar uma costurada. À vontade. Primeira coisa, que o Estado é laico. E o prezar pelo Estado laico é algo que deveria ser colocado para qualquer religião. Ou para quem não tem religião também, deveria ser algo a ser prezado. Sabe por quê? Porque toda imposição, ou todo Estado tido como ou Estado ateu ou Estado teocêntrico, é um método impositivo de enfiar a goela abaixo os aspectos da sua fé, da sua confessionalidade. Então, colocar a goela abaixo confessionalidade não traz nenhum tipo de espiritualidade autêntica e natural, coisa que você vai perceber em todo o Evangelho, que Jesus não faz nenhum método impositivo, é sempre o ar da naturalidade. O ar da naturalidade também vigora para os aspectos daquilo que você faz em bem do outro, para o benefício do outro. Quer ver um exemplo? Quando a Bíblia vai falar sobre o julgamento das nações, o julgamento das pessoas, lá em Mateus, vai dizer um exemplo, ele vai trazer um exemplo assim estupendo. Jesus vai falar uma coisa estupenda. Ele não fala que vai ser feito um vestibular com todas as perguntas sobre trindade, cristologia, pneumatologia, ou seja, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Não fala que vai ter um vestibular para você entrar no reino dos céus ou entrar no paraíso. Não vai ter quiz. Não vai ter quiz, não vai ter nada disso. Não adianta você ficar estudando, decorando, porque quem decora às vezes não pratica. Então, a Bíblia não é acúmulo de conhecimento, é mudança de caráter. Então, o camarada que fica lá decorando, não vai ter essa questão de fazer um vestibular lá para poder ter o acesso ao céu. Mas uma coisa muito interessante que Jesus vai dizer é o seguinte, Anderson, ele chega e ele se aproxima de pessoas dizendo o seguinte, olha, tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu e vocês me vestiram, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu estive doente e vocês me visitaram. E aí os camaradas olhando para aquilo dali com determinada perplexidade, vai dizer, como assim, Jesus? Quando é que a gente fez isso? Quando é que a gente foi e te cobriu na tua nudez? Quando é que a gente te hospedou dentro de casa? Quando é que a gente te visitou? E aí ele vai dizer, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, ou seja, um daqueles que necessitavam, e quando a gente fala de necessidade, a gente não vê somente classe A, B ou C, a gente fala sobre todo ser humano que é e que tem as suas necessidades. Quando você fez isso a alguém que tinha necessidade, pronto, você fez a mim. Então são as
práticas que demonstram o aspecto da salvação, o aspecto do envio à salvação. Por isso Jesus está dizendo, não faça ou não conheça a sua mão esquerda o que faz a direita e vice-versa. Então, todo ato de benfeitoria deve ser praticado, sim, no bem público, mas sem assinaturas. Eu repito, o Estado é laico e toda confessionalidade deve ser passível à punição. Não consigo concordar com aquilo que foi feito. Não consigo concordar com o aspecto de que eu vou fazer da cor que eu quero, pelo que eu entendi foi isso, colocar da cor que eu quero e colocar a minha assinatura aqui. Isso é um aspecto, eu vou ser grosseiro, politiqueiro. É um aspecto do tipo, vamos arrebanhar para a gente. Existe algo, Anderson, chamado reino de Deus. O reino de Deus não é A ou B. Jesus vai ser categórico quando em Lucas 17, 21, ele vai dizer o seguinte, quando disserem para você que o reino de Deus está aqui ou acolá, mentira. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus se faz proposital e propositivo quando você deixa ele acontecer de maneira natural no seu cotidiano. Todo ato forçoso tem muito mais aspecto de benefício para aquele que é o demandante do ato do que para aquele que é o cara que recepciona aquele ato. Então, esse ato forçoso e que não vigora a naturalidade, que precisa de floreios, e eu digo disso quanto a essa determinada situação ou com qualquer outra situação. Eu vejo projetos sociais que acontecem no nosso seio, lá da nossa igreja, em tantas outras igrejas, a igreja católica que faz isso, e não existe essa reverberação. Agora, você encontra pessoas lá que arregaçam a manga e que você não sabe o nome do fulano, e para você não ficar feio, talvez você fale, ô irmão, ô irmã, só para poder, porque você não sabe, há um anonimato naquela entrega, mas eles sabem para quem ele está fazendo, eles sabem o porquê que eles estão fazendo, eles sabem que eles descobriram que o sentido da vida está em dar sentido à vida de outros. Eu me preocupo muito, Anderson, com pessoas que se promovem a partir de eventos. Eu me preocupo muito com pessoas que precisam gravar determinadas assinaturas para poder dizer que alguma coisa está acontecendo. Eu creio que quando Jesus veio e quando ele passou entre nós, tudo que ele deixou foi de maneira muito natural, foi de maneira muito fluida. Qualquer ato forçoso deve ser punido. Nós vivemos em um Estado laico, não num Estado teocêntrico. Se alguém chegasse e colocasse uma Iemanjá lá na frente, eu ficaria ofendido. Se alguém colocasse escritos do Alcorão, eu ficaria ofendido. Se alguém colocasse algum outro escrito bíblico ali, eu acho que um ateu ficaria ofendido. O Estado é laico, tem que prezar por uma determinada liberdade, e essa liberdade tem que ser algo que a gente possa olhar nessa casa comum chamada terra e olhar para isso e dizer, cara, eu preciso me juntar a tantas forças, independente da confissão religiosa ou dependente de não confissão religiosa, para que essas forças demandem por um bem público e a gente possa fazer com que tudo isso que aconteça de benefício não tenha nome de A ou de B, mas que seja simplesmente para que pessoas que são necessitadas sejam beneficiadas. Foi por isso que no discurso mais conhecido do Dr. Martin Luther King, pastor batista Martin Luther King, o I Have a Dream, eu tenho um sonho, ele vai dizer muito claro que não é a ideia de que somente um grupo, um determinado setor, ele poderia dizer só os negros levantarão as mãos e todos nós levantaremos juntos a bandeira da liberdade. Não, ele diz que brancos e negros, várias confissões, pessoas de várias confessionalidades. O próprio Martin Luther King foi e teve conversas e conversas longas com Mahatma Gandhi, que era um hindu, para associar cada vez mais essa política de não violência que aconteceu na Índia, que ele conseguiu propagar, o Mahatma Gandhi conseguiu propagar a política de não violência na Índia. Quando você trabalha para o bem comum, o ato da confessionalidade tem que vir abaixo, senão, repito, vira ato politiqueiro, reducionista, redutor, onde a gente só quer para a gente. Reino de Deus não é isso não, meu irmão. Reino de Deus está fora dessa parada. É por isso que eu gosto desse cara, porque ele não tem esse negócio de presilha na língua, não. Ele fala mesmo e está certo, e concordo e assino embaixo. Também tenho esse posicionamento e acrescentaria mais o seguinte, né? A gente está reclamando tanto, a gente está num momento, né, de um reposicionamento do nosso país, político, ideológico, né, moral, e a gente reclama tanto das posturas de certos políticos, né? Ah, esse cara só quer aparecer. Ele vem aqui de 4 em 4 anos, bate no meu ombro e diz, olha, trouxe água para você, hein? Olha, fiz isso para você, hein? E aí eu lhes pergunto, existe alguma diferença
desse político que vem aqui para mostrar o que está fazendo, ou o que deveria estar fazendo, para você fazer uma ação dessa e assinar embaixo? Existe alguma diferença? A postura é diferente? Você luta contra um regime que está destruindo o nosso país, fazendo o mesmo que esse regime faz? Sim, sim, verdade. Porque efetivamente é a mesma coisa. A gente está falando aqui de entrega, de doação. Poxa, temos matérias ali, né? O pessoal que fez um festival, claro, para ganhar dinheiro, ninguém está aqui para trabalhar de graça, fez um festival, mas dedicou um último dia, já todo mundo cansado, todo mundo de óculos escuros, para fazer uma feijoada, para distribuir o que arrecadou para as instituições de caridade. Isso é doar-se. Isso aí. Né? Ninguém está assinando ali, olha, fui eu que fiz, toma aí, essa parte aqui é minha, essa parte da doação está com o meu nome, né? E me faz lembrar de outra coisa também que, você sabe, né, pastor, eu tô lá nas pastorais né, da paróquia de Santo Antônio, no Alto, sou membro participante das atividades. Quando tem almoço eu estou lá trabalhando, estou servindo. Muitas vezes você já foi lá almoçar e eu estou lá servindo, estou ajudando, né? Se não estou servindo, estou fazendo outra coisa. A gente está lá nos encontros de casais, né? Nos encontros da liturgia, na vida da igreja como um todo. E o Padre Jorge, né, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, tem uma postura que eu acho que é muito próxima do que a gente deve perseguir nesse momento, né? Eu lembro que certa vez o Padre Jorge falou assim: meu filho, esse ano nós vamos ter muito trabalho. Vamos ter muito trabalho. E aí eu falei assim: mas, padre, o que você fala? O que você pediu eu estou fazendo. Eu estou aqui para trabalhar para o Padre Jorge. Para o Padre Jorge, não. Você vem aqui para trabalhar para Deus. É isso aí. A tua participação aqui tem nada a ver comigo. É isso mesmo. Eu não tenho nada a ver com essa história, né? Com aquele jeito irreverente do Padre Jorge. E isso me marcou. Mas a gente que tem consciência, você vai lembrar comigo do Padre Quinha. Padre Quinha era um exemplo. Eu quantas vezes vendo o Padre Quinha trabalhando nas pastorais de rua, aquilo que ele fazia, e o Padre Quinha, drogados, pessoas de alcoolismo. Cara, o Padre Quinha era um camarada. Eu lembro de palestras que a gente assistia junto de teologia, de alguns congressos, simpósios que tinha da Vozes, e o Padre Quinha lá, ele era tranquilo, como anonimato, assim, ninguém destacava, e ele não buscava. Pra falar a verdade, pessoas diziam: olha o Padre Quinha, e ele não buscava aquilo. Não gostava de entrevista, não gostava de nada. Nada de novela. Então esses caras, eu acho que a gente tem que comer muito angu para chegar perto de um negócio desse. Sabe qual é? De ter uma consciência como essa, de você olhar para um cara desse e falar assim: cara, é isso aí. Francisco de Assis, onde você olhava para o camarada e ele poderia ter todas as possibilidades, ele tinha agora uma ordem na mão, ele abriu mão quando lá o pai dele, dono de um mercado vantajoso e rentável de tecidos, e ele largou aquilo tudo, e aí agora está numa ordem, e ele é o presidente de uma ordem, mas não, ele é o fratello minore, é o irmão menor, ele se considera um irmão menor. Então essa consciência de menor, eu creio, Anderson, que talvez isso seja um problema dentro do seio protestante, onde muitos se levantam como comandantes e generais de um determinado reduto. Pessoas que esqueceram que aquele que o mestre lá atrás nos disse: se você se considera mestre e senhor, você tem que servir aqueles que são os menores, aquele que é o menor, aquele que é o necessitado. Então há uma inversão nessa escala piramidal. Os camaradas, eles estão dentro dessa proposta aqui, diácono, eu vou colocar dentro da proposta protestante: diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, patriarca, semideus, não sei. Os caras estão entrando dentro de um ciclo onde cada vez mais, você vê, não existe esse negócio de apóstolo, aí existe há pouco tempo apóstolo, porque agrega mais, coloca mais para o cara aquela ideia de que eu sou mais do que simplesmente então, um pastor. Vira uma disputa de ego, vira uma questão de que, e o evangelho vai se perdendo no meio dessa situação toda. Você não acha mais evangelho, você acha a gente se promovendo, você acha a gente fazendo milagre na TV para que ele possa promover o ministério
ministério dele. Jesus, quando fazia um sinal miraculoso, era para demonstrar a messianidade dele, que consequentemente demonstrava que ele veio para salvar aquele pessoal que estava perdido e curar o pessoal de dentro para fora, que era muito mais. A dor e o problema estava muito mais lá dentro do que no espaço físico, naquilo que era tangível, sabe qual é? Então, quando você vê e olha para isso daqui, eu quero falar de onde eu posso falar por estar dentro que eu sei protestante. Claro. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo essa disputa de ego. Eu vejo um querendo meter o bico e querer crescer mais do que o outro. E aí você vai dar uma procurada, uma caçada, você não acha Jesus. Eu acho que uma das coisas que Jesus não faria se ele voltasse hoje é participar de algumas reuniões de pastores. Eu acho que ele não participaria de uma parada dessa. Ele diria assim, não, onde é que tem gente que precisa? Porque essa galera eu acho que ninguém precisa. Acho que essa galera outro parâmetro aí, né? Estão num patamar aqui que todo mundo só canta louro, que está muito bem, que está enchendo. Meu irmão, posso te falar, encher alguma coisa, encher um determinado grupo, uma determinada igreja, não quer dizer nada do aspecto que você é muito bom na sua espiritualidade. Pode dizer que você é bom no seu discurso, mas aí falar até papagaio fala. É diferente. Tá vendo, gente? É isso aí mesmo. E aí eu acho que esse é realmente um posicionamento bacana. Pastor, muito obrigado pela sua participação de novo. Obrigado a você. Sempre Tamo junto. Grande prazer te receber aqui. Aliás, né, aproveitando aqui, não fui indelicado com o pastor. Falei com ele antes que a gente ia falar desse assunto. Claro. Não ia colocar ele numa questão ética aqui, claro que não. Né? A gente está falando aí, ele como pastor, né, falando de uma denominação protestante, a gente não ia colocar ele nessa cilada de bico. Mas ele gosta, mas a gente não ia fazer isso. É porque eu acho que eu posso falar porque eu estou dentro. Tá dentro. E aí exatamente. Dá para falar. De dentro dá para falar porque a gente se encontra e às vezes espelha alguma coisa que a gente também, a gente não gosta de se ver. E a gente fala, não, isso aqui não está legal. Isso não está bom. Então tem que denunciar. Legal. Bom, agradecer a presença de todo mundo aí durante o programa de hoje, foi sensacional. Tivemos rock and roll, meu assistente de palco, pastor Tiago, foi sensacional. Né, falamos de assuntos muito bacanas. Amanhã tem mais, com certeza. Para você que está nos acompanhando nas reprises, quer acompanhar ao vivo? Todos os dias, de 10 ao meio-dia, a gente está aqui, te esperando, né, à disposição. Mas durante as reprises também você pode participar à vontade. E não se esqueça, estamos ao vivo, em tempo real, onde você tiver, que tiver conexão à internet. Pega o teu smartphone, bota lá no facebook.com/Teresópolis, pronto, já basta. Está nos acompanhando aí ao vivo, em tempo real, com qualidade muito bacana, tá bom? Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.